Olá, pessoal! Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o alimento dessas emoções negativas. Então, eu sempre falo que as nossas emoções negativas gostam de se alimentar. Ó, essa informação eu encontrei no livro do Eckhart Tolle, tá? Eu nunca tinha prestado atenção. Mas quando ele falou, eu comecei a ligar o Lé com o Cré, sabe? Então, quando eu conheci o EFT em 2020, a limpeza emocional com o EFT em 2020. E então, de lá para cá, os meus gostos, meu gosto musical, de televisão, filmes, mudou muito, tá? Mudou completamente do que era antes, tá? Então, eu estou dizendo assim, o alimento dessas emoções negativas é que quando a gente vem para esse mundo, a gente traz uma bagagem e lá da gestação já começa essas emoções negativas se retroalimentar. Então, ela vai recebendo emoções negativas e a gente vai interpretando aquilo que a gente vê experimentar na nossa vida, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu pude perceber isso com a limpeza emocional. Não é uma verdade absoluta, você não concordar, mas para mim, eu encontrei isso depois que eu fiz as limpezas, tá? E aí, eu tive uma experiência de trauma logo ao nascer, uma experiência traumática muito intensa. Chegou a torcer meu braço, eu nasci de ponta cabeça, enfim, foi um trauma bem intenso. E logo nos primeiros meses, outro trauma. Então, eu cheguei derrapando na curva. Então, eu tive muitas experiências negativas logo no começo da minha vida, tá? E pelo que eu percebi, a minha visão, se eu não me curasse, eu não ia ter independência financeira, eu ia ter que casar com um marido e viver dependente desse marido e ainda um marido grosseiro, sabe? Maltratando. Era essa impressão que eu tinha quando eu fui limpando, eu fui vendo qual que a situação que estava em minha volta, sabe? Ai, as pessoas que vão fazer limpeza emocional que entendem bem isso, tá, gente? E aí, o que eu quero dizer? O alimento dessas emoções negativas quando eu cheguei no final da infância para começo de adolescência, eu lembro que eu tinha muita vontade de assistir novelas infantis. As minhas novelas infantis, eu lembro que eu assistia, era Chispita, era aquelas novelas bem de criança adotiva, carente, criança carente. Por quê? A minha experiência foi muito forte, muito intensa, o sentimento, a emoção de carência. Tá? Então, eu trouxe carência, rejeição. Então, tudo que eu queria, minhas emoções, elas queriam se alimentar na mesma frequência disso, dessas novelas de Chispita, não lembro outras. Eu sei que mais para frente, daí ainda até adulta, eu assistia novelas do SBT, passava muito Maria do Bairro, aquelas Marias do SBT, e eu me alimentava, eu assistia isso e eu sentia prazer em assistir isso, tá? Então, essas emoções negativas, elas se alimentam desse tipo, da mesma frequência, desse tipo de, de, de algo que a gente faz na vida, né? Eu assistia aí essas novelas, as minhas emoções negativas se alimentavam disso, e quando eu percebi que elas estavam se alimentando, quando você corta isso, você tem um sentimento de falta, tá? Então, você pode observar que quando você quer saber se as suas emoções negativas estão se alimentando, é só você cortar isso para você ver o que você sente, o que você está sentindo na hora, tá? É uma sensação de falta, tá? Lá no fundo é uma falta, assim, é um prazerzinho e uma falta. É porque as suas emoções negativas estão se retroalimentando. Então, como eu disse, eu me alimentava, as minhas emoções negativas se alimentavam de novelas carentes, criança em orfanatos, chegava muito para mim crianças em orfanatos, músicas na adolescência.
Chegavam muitas músicas tristes para mim e eu ia para o meu quarto e chorava, mas chorava muito, muito, sempre chorava muito. Uma sensação de falta, de carência muito intensa e gostava de falar mal dos outros, tá? Eu sentava e gostava de botar defeito nos outros e era um traço de prazer, tá? Era um prazer fazer isso, tá? E debochar, tirar sarro e E eu percebia, era isso, tá? Então, quando você quer saber, corta isso na hora. Que nem eu anotei aqui. Tá ouvindo várias músicas românticas. Eu percebi isso esses dias. Tá ouvindo várias músicas românticas. Ouve e corta ela de uma hora para outra. E observa o que você sente. Se aquela sensaçãozinha de falta vier aquela sensaçãozinha de falta, tipo, quero mais, é suas emoções querendo se alimentar disso, tá? Então, outra coisa também, novelas infantis, desenhos, falando mal de alguém, que eu vivia fazendo isso, seja por brincadeira ou não, tinha aquele prazerzinho, tá? Aquele prazerzinho de querer ver o outro se ferrar, sabe? Eu tinha isso, sim. Pensamentos negativos, muito, 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 muito. Querer provocar a outra pessoa, querer tirar a paz da outra pessoa, provocando, sabe? E era comportamentos que eu percebia em mim quando na infância para adolescência, assim, tá? E, e isso eu posso partilhar porque eu tinha uma carga emocional de carência e de rejeição para entregar, para apresentar para vocês. Esse era o tipo de comportamento que eu tinha na minha infância para adolescência. Mas tem gente que tem a raiva, tem gente que tem o ódio, tem gente que tem doenças, então tem outras experiências. Ou então tem gente que tem a carência, mas elas vão desembocar, se é essa palavra, para outros comportamentos. Tá? Eu só estou querendo dizer do que essas emoções negativas elas se alimentam. Elas querem se fortalecer por meio disso. Tá? Então, quando a gente está assistindo uma novela, no meu caso, a Chispita, né? Tinha aquela, aquela tristeza no fundo da novela. É, ela gosta de se fortalecer essas emoções, eu assistia isso, ela gosta de se fortalecer e ela vai criando um ciclo interminável, tá? Acabou a novela, aí ficava triste, chorava, aí vinha outra novela, porque eu criava isso para mim também, tá? Então, isso era um ciclo interminável de carência, né? Isso foi até a adolescência para quase adulta também, tá? Um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu criei uma situação de, para mim, que eu me arrependo, mas é porque faz parte da nossa experiência. Mas eu elogiava tanto algo que esse algo ficou no meu pé, grudou em mim, tá? E isso me prejudicou, me tirou a paz, tá? Então a carência, ela cria situações difíceis na nossa vida, muito difíceis. Tá? Eu só posso partilhar, entregar isso para vocês, porque eu fiz essa profunda limpeza emocional, desde lá da gestação, tá? No primeiro mês de vida. Daí você vai perguntar, Rosa, como que você fez isso nos primeiros meses de vida? Eu fiz uns vídeos falando sobre a limpeza emocional na gestação. É no achismo. De alguma forma, você tem as informações ocultas no seu inconsciente. Então, você vai falando, mesmo que eu esteja no primeiro mês de barriga da minha mãe, eu me perdoo, eu me aceito profunda e completamente. Então, você vai falando tudo aquilo, as informações que você recebeu e no achismo. Tá? Ela está sofrendo muito, ela está passando por uma luta muito forte e eu estou aqui sozinho. Então, você vai falando e você vai se sentindo melhor cada vez que você faz essa limpeza emocional, tá? Isso vai tirando essa, esse, como se chama, combustível da carência, tá? Então eu fui tirando esse combustível da carência e hoje eu percebo que o meu gosto musical mudou muito. Meu gosto de televisão, de assistir programas de televisão ou nas redes sociais, também na internet,
mudou muito. Hoje as músicas para mim eu aprecio elas. Eu gosto de ouvir a tonalidade da voz, é apreciação, sabe? Algo que é muito gostoso. Então mudou, alterou muito o gosto musical de antigamente para agora. Então, a limpeza emocional foi fundamental nisso. Ela limpou profundamente toda aquela carga emocional. Completamente? Não. Sempre tem alguma coisa, gente. A gente sempre tem alguma coisa. Para a gente estar aqui nesse mundo, a gente tem que ter tem sempre questões. E não é só dessa vida. A gente traz bagagem lá de trás, tá? Então a gente tá. Eu sempre estou fazendo limpeza emocional. Ontem eu fiz, hoje eu faço, vou fazer. Então a gente tem que estar sempre limpando. Mas quando a gente volta lá, nos primeiros meses de vida, eu sempre falo, vai lá, faz o faxinão e volta, né? Sua mente tem que estar no agora. Você vai lá, limpa aquela carga emocional, retira aquele combustível de energia de falta, e aí você volta para o presente. Aí no presente, no agora, você vai se sentindo mais pleno, mais inteiro, mais em paz. Aí os seus gostos musicais vão mudar, o seu gosto de comida vai mudar, o seu ciclo de amizades vai mudar muito. Círculo, né? O círculo de amizades vai mudar muito, suas conversas vão mudar, você não vai sentir mais vontade de fazer aquilo que você fazia antes. Muita coisa vai mudar na sua vida. Por quê? Você está mexendo na raiz do seu problema. Você está na raiz, você foi lá na raiz e limpou aquele combustível, retirou aquele combustível de energia negativa, que tinha uma informação de rejeição, no meu caso, carência, abandono, entende? Eu fui lá e limpei isso. Hoje eu me sinto mais inteira, mais plena, mais em paz, mais confiante, mais alinhada com essa energia amorosa que habita dentro de mim, tá? Então eu sinto, o amor não está fora, o amor está dentro de mim e está dentro de você também. Se você não sente isso, é porque precisa visitar esses lugares, retira a carga emocional, faz a limpeza e já volta pro agora. E é uma delícia. É uma delícia, você vai perceber quando for fazer isso, tá? É muito bom, você fica mais inteiro. E hoje eu percebo assim, as minhas emoções, elas continuam se alimentando de algumas coisas, continuam. Em menor intensidade, continuam sim. Mas como a gente está aqui para experimentar por experiências, eu estou limpando. Com o decorrer da vida, eu não me obrigo a fazer nada daquilo que eu não queira fazer. O meu ser interior, ele sabe a hora certa das limpezas, tudo que eu tenho que fazer. Eu sou orientada por essa divindade e você também é. Tá? Então você vai sentir vontade de umas coisas, outras não, você vai deixar, porque você não faz assim aleatoriamente, você tem um condutor interno, tá? Uma divindade, uma energia, algo que vai te ajudar, te orientar a fazer as limpezas, tá? E a vida aqui, quando a gente faz isso, fica muito mais gostosa, muito mais prazerosa, tá? Fica muito mais fácil. Os problemas diminuem bastante, mas vem, sempre tem situações difíceis e a gente lida com isso de uma forma muito diferente, muito mais responsável, muito mais administrando melhor essas situações. A gente resolve aquilo pela raiz, tá? E fica muito mais interessante. É muito gostoso fazer o autoconhecimento, é muito gostoso a limpeza emocional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa informação dessas emoções negativas se retroalimentar. E eu queria partilhar a minha experiência, cada um tem a sua, você tem a sua, e observa do que as suas emoções gostam de se alimentar. Tem o vício, né, o famoso vício também, que do cigarro, o vício da bebida, o vício do sexo. Para de fumar, para você ver o que você sente. A falta. Então, essa vem das emoções negativas, tá? É só você fazer uma limpeza emocional, que aí essa vontade vai se dissolver, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.